né? Como é que foi a sua trajetória? Nasceu no famoso berço evangélico? Como é que foi? Infelizmente, eu não tive esse privilégio, né, de conhecer Cristo no início da minha vida, né, no berço evangélico. Mas eu conheci muito jovem, né, ainda criança. Tive um contato com a fé muito novo ainda, né? Por volta de 9 anos de idade, eu tive esse contato com a fé cristã, junto com a minha mãe e meu irmão. Nos convertemos na Assembleia de Deus, ministério lá do Barro Vermelho, lá em São Gonçalo. E tive esse privilégio, né, de poder começar o evangelho ainda muito cedo, né? Muito cedo ainda naquela da fase da infância para a adolescência. Então já posso chamar de pré-adolescência, né? Posso chamar de pré-adolescência. Me batizei com 11 anos de idade, que para a época era muito complicado, era muito difícil. Lembro que quando eu tomei essa decisão do batismo com 11 anos de idade... 11 anos? 11 anos. Novo. Muito novo. Muita gente tinha medo, né, da questão, não vai aguentar, vai se afastar. Mas eu não é algo sobrenatural. A salvação é algo único. É uma experiência que te muda mesmo de verdade, de fato. Eu sempre brinco, os amigos converso. E quando eu prego, eu sempre falo isso. Quando você experimenta de fato quem é Cristo, o coração abraça aquilo de uma maneira intensa e você não pensa outra coisa. Então eu tomei uma decisão assim, mesmo com 11 anos, muito certa, muito firme. Graças a Deus nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Tenho 41 anos de idade hoje, foi com 11. Então você vê a quantidade de tempo já trilhando a fé cristã. E graças a Deus nunca abandonei o evangelho, nunca tive momentos assim. De desânimo, assim? Desânimo faz parte da vida, né? Aqueles altos e baixos, né? De você ficar um pouco mais fraco. Lá no início da adolescência, aquela fase de 14 para 15 anos é uma fase muito difícil, de muito confronto na mente. Você fica aquele chamado altos e baixos. Mas eu sempre fui assíduo, né? Questão de EBD, culto de ensino, né? Era o culto que eu mais gostava, era o culto de ensino, de terça-feira, que na época a Assembleia de Deus era a terça da doutrina, era porta fechada. Culto da doutrina. Porta fechada, né? Lado direito mulher, esquerdo homem, não tinha bateria. A bleia, na época, sempre brinco, eu sou da bleia raiz, né? Pegou a tradição mesmo. Peguei a tradição, não tinha bateria, né? Não tinha, era culto de porta, e é o culto que eu mais gostava, né? Era o culto de ensino, tanto de terça-feira quanto a EBD. Eu sempre gostei muito de EBD, Escola Bíblica Dominical. Sempre fui apaixonado pelo ensino da EBD, das escrituras. Então, assim, foi um momento... Acontece, Biga, esse altos e baixos, mas eu nunca me afastei do evangelho. Sempre fui muito firme. E o chamado, assim, como é que foi que surgiu? Você já sentiu que eu gosto muito de ensino bíblico, então já foi vendo ali que era o dom da palavra ou não? Como é que foi para saber? Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, né? Deus deu uns para apóstolos, né? Outros para mestres e pastores. Algumas pessoas recebem o dom, outras pessoas o dom que recebe ele. Deus pega o homem, né? E joga o homem dentro do dom. Fala assim, é para você. Eu sempre gostei muito de leitura, de texto sagrado, né? De ler, de maneira geral, revista, jornal. Minha mãe sempre me incentivou, desde a minha infância, a questão da leitura. Ela sempre me incentivou muito. Como a gente tinha falado no outro podcast... As HQs, né? No plano piloto. No plano piloto, foi ótimo. No primeiro episódio do plano piloto, meu primeiro contato foi com revista em quadrinhos, né? Foi quadrinhos. Foi ali que eu fui despertando para a leitura. E a partir dali, minha mãe comprou e me deu o Novo Testamento Ilustrado. E ali eu comecei a me ficar encantado pela questão da leitura através das HQs. E aquilo dali foi entrando dentro da minha mente, dentro do meu ser, e eu fui gostando cada vez mais. A primeira oportunidade que eu tive foi numa IBD. Eu lembro que a IBD, a classe de juventude, de uma certa vez, de juventude não, dos adolescentes, estava sorteando um adolescente para falar um tópico da lição. Aí meu nome saiu, eu teria que dar o tópico na outro domingo. E eu levei aquilo a sério, né? Com intensidade, né? Estudei,
com os poucos recursos que eu tinha, né, com poucos acessos que eu tinha. Não tinha internet naquela época, né? Eu não tinha dinheiro, né? Recurso na época para poder... Ah, entendi. Para poder nem comprar livro, essas coisas, né? Então, assim, não foi algo muito fácil. Mas eu lembro que eu me dediquei com a... Eu lembro que a única Bíblia que a gente tinha em casa, eu e minha mãe, e meu irmão, era o Novo Testamento. Depois uma Bíblia antiga da edição, eu lembro que uma Bíblia da CPAD, uma Bíblia bem antiga, né? Não era nem de estudo. Que a gente está falando de Bíblia de estudo da CPAD 94, que é a Bíblia Pentecostal. Essa a gente não tinha ainda. Eu comprei essa Bíblia alguns meses depois do lançamento. Mas eu lembro que eu estudei e eu dei o tópico. Eu lembro como se fosse ontem, eu dando tópico, parece que eu estou vendo, eu falando para a juventude. E o líder, um dos líderes da EBD, falou assim, o Ronald tem um chamado para o ensino. O Ronald tem uma inclinação, uma didática própria. Tem um chamado diferente. Então, a partir dali, nasce, né, uma semente, começa a queimar no meu coração. Até pela questão das pessoas que eu assistia. Eu assistia muito televisão, principalmente programa evangélico. Eu acordava muito cedo. Sábado, tinha muito programa evangélico na Rede Manchete, na Bandeirante. Quantas vezes assisti o pastor, meu pastor, né, hoje meu pastor, né, o pastor Silas Lima Malafaia, fazendo o programa Vitória em Cristo. Na época não era Vitória em Cristo, era outro nome, depois que se tornou Vitória em Cristo. E outros grandes pastores, Nilson do Amaral Fanini, no Canal 2. O Nilson... Pastor... Biga não vai saber disso. Não, pastor. não vai saber. Não lembra? Fanini, Biga? Não pegou não, né? Fanini, não. Fanini era o pastor da primeira Igreja Batista de Niterói, foi um dos responsáveis pela Aliança Batista Mundial. E ele tinha um programa no Canal 2, na TV Cultura. Na TV Cultura, ele fazia um programa. Eu tenho ainda, na casa da minha mãe ainda, esse arquivo está em casa, está numa caixa lá na minha casa, VHS, né, que é as pregações dele, fita cassete. Então Minha mãe tinha LP. LP. Ele fazia aquelas palestras, sermões de casamento, sim, ensinando. Sim. Eu lembro do que ele falava muito que casamento é um piano tocado a 4 mãos, né? Que ele usava muito. Isso. Cara, muito bom, Fanini. Cara, o pastor trouxe agora o negócio. Ele sempre foi... Então, assim, eu sempre acompanhei essa linha de pregação, né? Essa pregação sempre bíblica. O pastor Silas sempre... Meu pastor, já tem um tempo já que eu estou na DEVEC, mas assim, o que sempre me impressionou no pastor Silas foi a capacidade apologética e doutrinária, né, de defender a fé cristã de uma maneira lúcida, lógica, com embasamento teológico, jurídico, técnico, mas sem perder o carisma, sem perder o pneuma, sem perder o Espírito Santo. Então eu sempre olhava assim, poxa, eu tenho que fazer, como é que eu faço isso? Essa apologética de maneira inteligente, sabe? Uma apologética de maneira firme, mas mostrando o dom carismático, o dom do poder do Espírito Santo. Então eu sempre busquei isso, essa questão do conteúdo sem perder a graça, né? É a mente iluminada, como diz John Wesley, né? É a mente iluminada e o coração pegando fogo. Você tem que ter a mente boa, a lógica, mas você também tem que ter o pneuma, o poder do Espírito Santo no coração, porque senão a gente não vai valer a pena. Então, esse meu contato inicial com o texto, pela questão do recurso, os programas evangélicos na época ajudavam muito, muito mesmo, muito. Principalmente para mim que gostava, né? Sempre fui muito curioso. Então, ali eu comecei a descobrir os meus primeiros contatos que eu queria algo mais. Deus estava me chamando para algo. Então, foi o que ardeu no seu coração. Perfeita colocação.